Eu passei muitos anos copiando tudo o que eu via, até que eu entendi que pintura não é cópia, é luz. Eu sou a Cris Fonseca e te ensino a pintar com lápis e giz pastel seco de forma prática e descomplicada. Esse cachorro, ele foi desenhado de forma realista, mas hoje eu vou transformar em uma pintura impressionista usando a luz. Está realista, sem atmosfera, sem ambiente. Aqui temos um animal bem desenhado, mas ele não vive em nenhum ambiente. No impressionismo, a gente não fica muito preso na referência. A gente tenta capturar a luz. Monet não pintava o objeto, ele pintava a luz sobre ele. E não tem nada de errado com o realismo. É uma linguagem linda e foi por ele que eu comecei a estudar a luz. Então eu vou começar a soltar as bordas, trazer a cor e deixar a luz entrar na pintura. A cor começa a responder o ambiente e as bordas deixam de ser duras. E agora o cachorro começa a fazer parte da cena. Aqui eu não estou corrigindo o desenho, eu estou transformando a forma como a luz entra nele. Eu não comecei pelo fundo, porque primeiro eu queria entender a luz nele. Depois disso, o ambiente começa a se organizar sozinho. Agora eu vou mudar completamente a luz. Eu vou trazer o cachorro para um ambiente de fim de tarde. Veja que eu não estou mudando o desenho. O cachorro é o mesmo, eu estou mudando a forma de enxergar a luz. E ele começa a pertencer a uma cena. A luz começa aqui, mas ela não fica parada. Ela começa a se espalhar pelo rosto do cachorro. Aqui eu não estou desenhando detalhes, eu estou ajustando como a luz toca o rosto. Desse lado, a luz perde força, mas a sombra também é colorida. Ela não é vazia. Eu aplico cores como um marrom escuro, um azul profundo, um roxo profundo. E quando eu quero dar brilho, eu vou para tons mais avermelhados, laranjas, um pouco mais escuro. Olha como a luz acontece aqui. Ela começa fria, passa por tons mais profundos e vai aquecendo até chegar na luz. A luz não é uma cor, é uma transição. Agora eu começo a sair do detalhe e a pensar mais na massa do corpo. A luz percorre toda a forma. Quando a gente começa, acha que luz é só colocar branco, mas não é branca, ela tem cor. Aqui eu continuo construindo camadas com o lápis, o giz e o pão pastel. Mesmo eu tendo começado com uma base realista, eu consigo voltar e acrescentar mais camadas e transformar a pintura. E isso só é possível porque o pastel não está sobrecarregado. E aqui eu vou alternando entre lápis, o bastão e o pão pastel. Isso só é possível porque o papel tem 360 gramas e as camadas anteriores não estavam sobrecarregadas e também não estou sobrecarregando elas aqui. Então o problema não é o pastel, e sim o exagero das camadas. E no pastel seco, menos esfuminho, às vezes significa mais vida.
O pastel seco não é limitado. É o artista que define o limite. E só agora eu começo a sugerir o ambiente, porque o fundo responde ao que está acontecendo. Aqui no fundo não há a necessidade de esfumar. Às vezes, o pastel seco pode deixar aparecer a sua textura. Às vezes, a gente tenta deixar tudo perfeito, mas no pastel seco são essas quebras que fazem a pintura respirar. A tendência é imaginar que o pastel seco precisa ser todo suave. Pastel seco é uma conversa entre luz e o pigmento no papel. Agora tudo começa a conversar. O fundo entra no cachorro e o cachorro entra no ambiente. Aqui você precisa deixar a luz aparecer. E aí a pintura começa a respirar. A pintura guarda coisas que a fotografia não consegue guardar. Pintar luz é muito mais observar do que desenhar. E é exatamente isso que eu ensino aqui. Aqui são pequenos ajustes. Uso o dedo com muita leveza. Mais do que corrigir, são fazer pequenos equilíbrios na luz. Agora, ele não é só um cachorro. Ele pertence à luz dessa cena. Aqui sim, eu uso um toque de branco, mas só no ponto mais intenso da luz, que é no topo da cabeça, no brilho dos olhos e no cantinho abaixo do olho. Todo o resto da pintura, a luz foi construída com outros tons. Não usei branco, mas aqui, como é alto brilho, há necessidade do branco e também na pontinha do nariz. Ou seja, só nos pontos mais intensos. Porque o branco, ele não constrói a luz, ele só a finaliza. A maior parte da luz, no cachorro, no fundo, na pelagem, na parte do focinho dele, embora pareça branco, não foi usado um branco, foi usado um tom de amarelo creme bem claro. A intenção de trabalhar o ponto iluminado é que entra o branco, ele não entra na construção da luz em nenhum momento do desenho. Hoje eu não estou mais tentando copiar uma imagem, eu estou tentando entender a luz e deixar ela conduzir a pintura. E foi isso que transformou completamente a forma como eu desenho. E me conta aqui que eu quero saber. Você percebeu o que mudou aqui além do desenho? E já compartilha com quem ama pintura em pastel seco. E no pastel seco, o processo se torna muito mais prático e descomplicado quando você junta a técnica aliada ao estudo da luz, porque onde entra a luz, a pintura começa a viver. Para mim, o pastel seco conversa muito bem com a luz. Se essa pintura fez você perceber a luz de outro jeito, já deixa o seu like. Aqui eu ensino a enxergar a pintura de outra forma. Se isso faz sentido para você, se inscreva.